Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e estamos aqui, né, Gerson? Por quê? Inspirar é o nosso propósito. Isso mesmo, nós estamos aqui mesmo para inspirar e hoje a história O episódio hoje será incrível, mas antes de falar, né, Alex, do episódio, convidando a cada um de vocês para se inscreverem nos canais, né, no YouTube, no Instagram, né? No Spotify, Texto Inspira, né? Onde toda terça-feira tem um programa sensacional que o Alex sempre faz, que é o Texto in Loco, né? Com entrevistas mais curtas, que toda terça-feira é disponibilizado, né? E toda quinta-feira, então, às 6 horas da manhã, sempre um novo episódio, né, Alex? Isso mesmo. Agradecendo aos nossos patrocinadores, o estúdio Dr. Amadeu, a Gerson Otto e a TR Texto. Então... Quem nós temos hoje, Alex? Olha, o pessoal já sabe porque eles vão gravar depois aqui com a gente a chamada, mas é uma honra receber uma das empresas que conquistou e criou algumas marcas e com isso se colocou em um lugar de destaque aqui na nossa região. Estamos com Sérgio Ferrari e Amanda Ferrari da Tex Cotton, que é um grande prazer estar aqui. Sejam bem-vindos ao Texto Inspira. Obrigada. O prazer é nosso. Muito obrigada pelo carinho e por ter chamado a gente para compartilhar um pouco da nossa história aqui. Realmente é uma história bem interessante. Eu acho que é mais do que até uma história, até um legado que a empresa constrói e está deixando, né? Para profissionais, para empreendedores, né? É muito bonita essa história. Né? Você sabe que acaba que ao longo da trajetória a gente conversa com um, com outro, ou a gente sabe no mercado que as pessoas que passam pela Tex ficam bastante tempo. Isso é muito interessante, porque isso só mostra o que a empresa cria dentro dela, um ambiente propício para o desenvolvimento. Quando eu digo desenvolvimento, não é por uma razão muito simples. Quando a gente olha a história da Tex, a gente vê desenvolvimento constante. Então, quem ficou muito tempo é porque se desenvolveu. Sim. Junto com essa história, né? E dentro desse momento, a gente sabe que tudo começou com a tua história, né, Sérgio? Você pode contar pra gente um pouco de quem é o Sérgio, mas não só o Sérgio que tá na Tex, né? O Sérgio que começou, porque ali as pessoas talvez vão captar e compreender como mudar o mindset ou como se conectar, inclusive, com essa história de hoje. Obrigado, né, pela confiança aí e trazer a gente aqui hoje para fazer esse bate-papo. Acho que é bem inspirador isso que a gente hoje está passando pela Tex, a gente consegue transmitir isso para os nossos colaboradores. Então é bem uma história bem bacana mesmo. Não tem muito segredo de história, mas eu fui bancário, né? Antes disso eu trabalhei em outra empresa também, que foi a Autoaviação Catarinense, mas fui bancário durante 9 anos, trabalhei aqui próximo aqui do BESC, só que trabalhar em banco de Estado, banco político, vocês sabem como é que funciona, né? Sempre existe algo que tu tenha que depender de algumas pessoas, de algumas atitudes, para que realmente a gente consiga ter um crescimento dentro do trabalho. Então, o banco, para mim, foi uma experiência muito, muito satisfatória mesmo, foi bem interessante. Eu fiquei 9 anos ali, mas eu sabia que não era aquilo que era o meu futuro. Eu entendia que isso realmente, para mim, não era algo que me deixasse satisfeito. Eu sempre tive muita vontade de empreender e com os anos eu fui trabalhando isso na minha cabeça e chegou um determinado momento que eu disse, não, eu vou mudar a minha história de vida. Chegou a hora. Então eu tive no passado a minha mãe, que, como consta na minha história escrita, que trabalhou com confecção. Ela trabalhava com confecção e produzia produtos de moda íntima, de pijamas. E o meu pai também trabalhou na Hering. Antigamente ele trabalhou como chefe de departamento pessoal, né? Na época não era RH, né? Era o departamento pessoal. Sim. Ele trabalhou muito tempo lá. E o meu avô também teve uma história fantástica na Hering.
que ele foi eleito operário padrão por Santa Catarina dentro da companhia Hering. Olha só. Na época era um concurso do Globo, né, e o SESI, que patrocinavam isso e elegiam, dentro de algumas empresas espalhadas pelo Brasil, as pessoas que mais tempo ficavam dentro da empresa. E o meu avô, ele ficou realmente bastante tempo dentro da Hering, e ele só não foi o primeiro de Santa Catarina, a nível Brasil, porque um cara do Rio de Janeiro tinha 2 ou 3 anos a mais do que ele dentro da empresa onde ele trabalhou. Mas o meu avô, por Santa Catarina, foi eleito em 1965, eu tinha 5 anos na época. E eu me lembro que a gente foi a Florianópolis e teve uma comemoração, um jantar, a gente recebeu lá, ele recebeu as homenagens, nós estávamos, eu era pequeno, participando desse momento que para ele também era glorioso, né? Naquela época, meu Deus. A Hering, naquele momento já, ela fazia assim, datas especiais, isso, né, comemorações especiais, que já era uma história também de fazer diferente do que o pessoal fazia daquela época. Então eu já tinha isso um pouco na minha cabeça, essa história, minha mãe com confecção, com maquinário. Quando eu resolvi empreender, mesmo por esse lado, nós tínhamos lá uma meia dúzia de máquinas que a minha mãe tinha ainda, antigas, mas estavam lá à disposição. E aí eu saí do banco, pedi... na época o banco tinha algo que chamava licença não remunerada. A gente podia sair do banco e em 6 meses... Se optasse em voltar... Eu optasse em voltar. Teu emprego estava lá. Não foi o meu caso. Quando eu parti para fazer isso, o banco cortou esse benefício. Sério? Que bom, né? Aí eu tive que optar. Não, mas eu vou gostar do que ele vai falar, porque assim, aí que vem, às vezes nas encruzilhadas, quando você tem muita opção, você não se joga de cabeça. Eu tenho certeza que foi aí que ele resolveu. Tem aquela história, né, Sérgio? Aí eu não tive como ou eu saio ou eu saio. Não tinha duas janelas, né? Dizem que quando a gente atravessa de um lado do rio para o outro lado de barco, quando chega no outro lado, a melhor solução é queimar o barco, né? Para não voltar mais, né? Mais ou menos isso o banco fez, né? E eu simplesmente pedi as minhas contas na época, saí, eu trabalhava o meu último estágio dentro do banco foi a tesouraria, trabalhei muito tempo dentro da tesouraria do banco, e o meu último estágio foi ali. Mas aí eu realmente decidi, não, eu vou sair, vou empreender. Só que nesse meio tempo de pedir sair, a minha namorada, até então minha esposa... naquela época só namorada. Namorada. Ou já era esposa? Não, era namorada. Aí ficou grávida dessa bela pessoa. Né, era segredo. Hoje não é mais. Mas eu tinha tudo para dar errado, né? Eu larguei o emprego, comecei uma empresa e a mulher grávida. Então, a receita para dar errado estava completa. Né? Ou a receita perfeita para fazer dar certo. Aí porque, às vezes, quando você não tem uma segunda opção... eu sempre digo isso, sabe? Às vezes a necessidade faz o ladrão, né? Tinha esse ditado velho, né? Como a gente não gosta de ladrão, a gente pensa que, assim, às vezes a necessidade nos faz trilhar o caminho necessário, o que precisa fazer para dar certo, né? Exatamente. E aí foi onde nós começamos. Comecei lá no bairro Garcia, num espaçozinho de 50 metros quadrados, que tinha lá cedido pelo... Então, o meu sogro, o meu falecido sogro. E foi ali que começamos. Tínhamos lá 6 costureiras, uma mesa lá pequena de 10 metros de corte, as máquinas que eu tinha conseguido ali junto com a minha mãe. E fomos à luta. Então, acho que nesse momento a gente foi muito resiliente, sabe? Muito resiliente. Porque muitos de lá para cá, que começaram na mesma época que eu, desistiram no meio do caminho, porque realmente não é fácil, sabe, encarar determinados desafios assim. Para gente que estava começando a vida era bem complicado, mas a gente encarou o desafio mesmo. Daí a minha esposa na época trabalhava com o pai dela, ainda ficou trabalhando com eles lá durante uns 2 ou 3 anos, e depois ela veio em definitivo assumir uma posição dentro da empresa, que ela que cuidava do desenvolvimento do produto. Até hoje
é diretora de desenvolvimento de produto, ela que comanda todo esse setor. E fomos à luta, e fomos numa caminhada bastante empreendedora, assim. Isso é mais ou menos que anos, que época? Nós começamos em 86. 86. Toda aquela confusão de ambiente de mercado, política, sim, confusão, Collor, logo veio e nós fazíamos muita feira na época, né? Fazíamos muita feira, tipo, nós fazíamos Barigui, fazíamos as feiras da Santur, e bem, inclusive uma dessas feiras, que foi no Parque Barigui, foi exatamente quando deu o Plano Collor. E aí você já pode imaginar, né? Acabou com a feira, né? Acabou com a feira. Nós, entre expositores, trocávamos produtos para dizer que movimentou um pouco a feira e tal, mas foi assim que aconteceu. Mas, mesmo assim, fomos em frente. Mas você sabe que eu vou contar uma história rápida de um amigo meu, que na verdade foi o meu primeiro emprego. Ele me contou um negócio que ele também tinha assumido a empresa há pouco tempo, ele tinha 21 anos, o pai tinha falecido e ele... Logo depois veio o Plano Collor. E imagina, um jovem com uma empresa com responsabilidades para pagar, altas, né? E ele disse que quando veio o plano, ele ficou em desespero. Ele falou, meu Deus, o que vai ser da gente agora? Daí ele dormiu. Ele disse que ele dormiu, no outro dia ele acordou e pensou assim, bom, se eu tô assim, todos estão. Então, a gente vai achar uma solução. E dali, ele construiu a solução. Acho que é isso que você está contando da tua história, desde a questão de sair do banco e o banco mudar a regra, vinha a Amanda. Cara, tudo isso a gente vai... Foi você chegar e olhar e falar. E as dificuldades de política, de economia, elas não mudam. Você pode ter certeza que depois do Plano Collor a gente já teve uma série de desafios aí. O último mais lembrado recente é a pandemia e a gente sobreviveu porque acontece para todo mundo, né? Sim. Aqui foram, teoricamente, nessa história dos últimos 30, 40 anos, acho que a gente teve dois movimentos que foram muito fortes, né? Um primeiro foi ali a abertura de mercado e com o Plano Collor que recolheu dinheiro das empresas, das pessoas, né? E o segundo foi a pandemia, né? Acho que foram dois momentos de ruptura muito relevantes. Mas veja que o Plano Collor também trouxe uma questão para o Brasil que em alguns aspectos nos incomoda quando a gente vê o Machim ou a gente vê as brusinhas sendo vendidas e tal, mas também a abertura econômica nos possibilitou revolucionar as nossas empresas, profissionalizar os nossos negócios. Eu tenho certeza que hoje provavelmente vocês têm máquinas de corte automáticas que vêm de fora, que foi tudo possível graças a um pouco esse lado. Essa então, abertura de mercado foi fantástica. Foi fantástico. Eu até falo que na minha juventude todo mundo tinha 3 coisas. Todo brasileiro de classe média tinha algumas coisas. Uma era um traficante a palavra não é traficante, mas era um contrabandista de free shop, o seu doleiro pessoal, e a outra eu não me lembro o que era mais, porque todo mundo tinha que comprar. Um amigo passava, me traz uma caixa de uísque do free shop. Sim. Todo mundo tinha isso, porque não tinha nem isso. A gente era obrigado a beber o diete, que era o que tinha. E hoje a gente, graças a Deus, tem acesso. E acesso que nos permitiu profissionalizar nossas empresas de uma maneira muito bacana, né? Deixa eu só puxar um pouquinho da história agora. Eu percebi, li na história, que logo depois vocês lançaram a empresa em 86, que tinha um outro nome, agora não... Na época nós abrimos com Sol Tropical Indústria de Confecções Limitada. E criamos uma logo, criei lá uma logo tal, inspirada numa logo de uma novela da Globo, que era Sol de Verão, tinha lá uma logo meio parecida, eu fui lá meio que plagiei um pouco a logo e fiz Sol Tropical Indústria de Confecções. E aí, lá em 97, quando nós mudamos que eu saí ali desses 50 metros quadrados, e daí eu já comprei um galpão um pouco mais ajeitado e tal, e ali eu descobri que no Rio de Janeiro existia uma empresa, uma loja, se eu não me engano, que tinha registro de marca da Sol Tropical. Aí eu falei, sabe o que mais? Eu vou mudar isso aí, eu vou começar e
E aí eu fui atrás e eu mesmo desenvolvi e fui, tá, vamos mudar esse troço. Aí eu criei a Tex Cotton, indústria de confecções, e junto com, até na época era um pai de uma amiguinha da Amanda, né? Vanderlei Bosquet, que era um designer, ele fazia várias coisas e ele me ajudou artista, com a logo. Né, ele era bem artista. Ele me ajudou com a logo tal da Tex Cotton, que depois também... Ele é, né? Ele é, faz muitos anos que eu não o vejo. Mas ali, aí começamos um novo espaço, uma nova marca, uma nova identidade. Começou já direto com marca própria? Não. Eles faziam PL, né? Nós trabalhamos muito tempo com PL. Então, eu fiz muito tempo Renner, Riachuelo, C&A, Pernambucanas. Então, foi um aprendizado bastante positivo, assim, sabe? Na época vocês tinham Hello Kitty, né? Eu vi pela história, se eu não me engano. Sim. E isso também deve ter sido um aprendizado interessante, né? Porque lidar com o licenciamento traz para a empresa um profissionalismo diferente. Eu trabalhei... Nessa empresa que eu trabalhei na Pelican por 13 anos, a gente fazia muito tecido de pelúcia. Ou pele sintética e tal. E a gente fazia muito personagem Disney. E os books de licensing eram uma coisa louca. E traziam, obrigavam a gente a ser mais profissionais, né? E acho que isso também deve ter colaborado um pouco na trajetória. E o Magazine também ajuda muito nisso, né? Ajuda muito. Assim, tem gente que reclama muito dos magazines, né? Conheço muitas pessoas, tem muitos amigos aí que têm trabalho aí quase que 100% para o Magazine. Mas eu vejo que no Magazine é um negócio fantástico, porque o aprendizado realmente que a gente tem em cima disso, né? Porque tem aquelas inspeções, tem todo aquele controle de qualidade que nos obriga a realmente produzir um artigo que realmente faça a diferença no mercado, né? E nós, com o potencial que nós já tínhamos na época, e a Hello Kitty veio através da Renner na época, né? Então nós produzimos para ele e aquilo foi ganhando um corpo gigante. E aí que os pensamentos começaram a voltar. Mas, poxa, peraí, se a gente consegue fazer um produto tão bem elaborado, tão bem de colocação no mercado, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em nós termos as nossas marcas próprias, né? E aí foi. Na verdade, primeiro a gente pegou o licenciamento da Hello Kitty e fez... Isso. A nossa primeira marca própria, teoricamente, foi até a Hello Kitty. Então, era uma linha da Hello Kitty, que já não era mais PL, que era fabricada pela Tex Cotton. Então, ali a gente contratou alguns representantes, até a Juliana, né, que é a esposa dele, minha mãe, foi a que contratou, pessoalmente, assim, viajou o Brasil para entrevistar e contratar alguns representantes, e ali que começou a história das marcas próprias. Mas então a Hello Kitty era um licenciado, mas era a marca Hello Kitty mesmo. A gente ou seja, a Tex Cotton nasceu fabricando a marca Tex Cotton nasceu fabricando Hello Kitty, mas a roupa Tex Cotton que era vendida direto em multimarca, então. Isso, daí era vendido a Hello Kitty multimarcas. Daí a gente viu que estava crescendo bastante esse mercado e tal, né, de licenciados. Aí a gente foi até uma feira na Itália e lá a gente descobriu mais alguns, assim, que pareciam que estavam vindo para o Brasil, que na época era Puka, que era uma personagem coreana e tal, e super fofa, e eles, né, falavam que ela estava vindo e tal, e daí a gente pegou também a Puka, então a Puka a gente fazia uma linha mais teen, a Hello Kitty mais kids, só que a Hello Kitty, na época, ela também era da Malharia Cristina. Então, assim, a gente tinha uma divisão. A Malharia Cristina, na época, fazia só malha, praticamente. Eles, né, o forte deles era trabalhar com essa parte de malha, algodão. E a gente fazia o tecido plano. Então, assim, a nossa coleção era muito difícil de fazer de Hello Kitty, porque ela era praticamente só de tecido plano. Que não era... se hoje ainda é uma competência a se adquirir mais na nossa região, naquela época devia ser muito mais difícil de fazer ainda, né? Era bem difícil, assim, né? Tu fazer uma coleção baseada em tecido plano. Sim. Então, infantil, né? Infantil. Porque quando a gente fala da roupa da mulher, ou o feminino, adulto, o tecido plano... Graças muito ao nosso amigo Gerson Otto com a Ludalina, que potencializou, né, o uso da camisa,
Claro, a mulher sempre usou vestido, mas eu acho que levou o tecido plano com a camisa, passou para a roupa de trabalho também. Então, com isso, revolucionou a parte do feminino, né? Mas no infantil, tem o desconforto da roupa que não tem alongamento, o tecido plano. Então, devia ser super complicado. Porque até então, praticamente 90% das malharias é 100% algodão, né? Sim. É malha, e o tecido plano realmente era bem desafiador. Até porque a questão da modelagem tudo, né, é mais difícil para fazer a cultura da nossa região não era essa, né? Modelagem, conforto também, tudo, né? Como é que foi essa transição, então, agora, né? Os principais desafios aí, então, já aproveitando que o Alex falou até do momento atual, mas quais foram, assim, os quais desafios aí nessa transição, né? De sair do processo PL agora já para um processo de licenciamento. Como é que foi isso encarado por vocês naquela época? Bom, bem desafiador, né? Porque tu tá largando algo que teoricamente seria sua zona de conforto. Garantido, assim, exatamente. Isso. Sabe, para se largar no mundo, se jogar no mundo onde você vai ter que fazer o seu próprio nome, a sua própria história, né? Porque trabalhar para a PL, você pode até produzir muito bem, mas você não tem uma identidade própria. Né? Quem era a Texcoto? Ninguém sabia. Né? Então, a partir do momento que tu começa a trabalhar em cima da tua marca própria, tu começa a ficar mais conhecido. Né? Eu sempre falei que esse é um grande sonho dos confeccionistas, né? Do pessoal do têxtil, é trabalhar com marca própria. E não simplesmente trabalhar com PL. Não que não seja desafiador, também. Porque você tem que trabalhar com PL, você também tem que apresentar um produto satisfatório que agrade o PL? A compradora, a estilista, que tem que estar ligado com as tendências. Eu sempre faço uma analogia mais ou menos assim. O PL é uma marca incompleta, assim como o Magazine, ele também é incompleto, ele não tem a produção, e esse aqui não tem a venda. Isso. Então, eles têm que ter uma simbiose muito interessante e muita liberdade de trocas e entendimentos para ofertar, quem produz, ofertar aquilo que o cara vai conseguir vender. Por outro lado, esse aqui tem que trazer informações do cliente para que esse possa fazer. Quando você passa dessa etapa do PL para a marca própria, você tem que ganhar essa competência que a fábrica, porque até então você era uma fábrica, né? Nesse momento você tem que ganhar a competência de também ter. Você falou coisas bem interessantes aqui. Você falou, eu tenho que divulgar a história da minha marca, que é o branding, a criação, o marketing que você vai engajar naquilo. Você falou que a Juliana saiu buscando uma equipe de vendas. Você mudou completamente o modelo de negócio naquele momento, que você tira o modelo de negócio onde você vai vender através do Magazine, você passa a ter que chegar no ponto de venda final. E eu acredito que isso depois a gente vai acabar chegando mais para frente e a Amanda vai ter que contar como que o marketing hoje atua no ponto de venda dos teus 3.600 clientes, que se eu não me engano foi isso que eu li, que são multimarcas hoje, né? Sim. Não tem loja própria ainda, né? Não, mas siga um pouquinho mais até chegar nos dias atuais. Um dos grandes desafios também dessa transição é quando uma empresa lança uma marca, tu montar uma equipe de vendas que também acredite naquilo que está sendo oferecido para eles, que eles também, teoricamente, vão ter que largar alguma coisa, né, para poder se inspirar naquele teu produto e realmente acreditar que aquilo vai dar resultado. Então, eu acho que toda essa história do PL, do trabalhar com o Magazine, isso nos ajudou muito, né, para que a gente criasse esse know-how aí para realmente construir todas essas marcas que nós temos hoje aí em nosso produto, porque não é fácil, né? Você lançar no mercado hoje. Na verdade, tem outra coisa, assim, eu acho que a nossa mente criativa dentro da Tex, já desde o começo, ela já era muito forte. E o PL, ele tem as restrições deles.
né? Até porque tem uma questão de preço muito rígida envolvida no mercado do PL. Então, assim, a Juliana, na época a gente já tinha a nossa estilista mais antiga lá na Tex, que é a Ana, ela já está há 23, eu acho, né? 23 anos vai fazer esse ano. E elas já tinham essa mente criativa, assim, super aflorada, e elas queriam fazer coisas diferentes. E a gente sempre se deparava, né, com... Não dá. Com as restrições do teu mercado de venda. Porque a verdade é que o Magazine não está te cortando. Ele simplesmente está dizendo, ó, isso não é para o meu público. Sim, exatamente. E aí que vem uma coisa que acho que é o desejo muito interessante, eu falo isso bastante, e às vezes eu sou meio chato. A gente aqui em Santa Catarina tem uma dificuldade de criar marca. A gente é muito industrial, muito cartesiano. Nós olhamos, a gente até, o Ferreirinha falou aqui, né, que é mais fácil o empresário para tomar a decisão de comprar uma máquina de $100 mil, ele toma em segundos, porque essa máquina vai produzir mais. Mas se ele tiver que investir no brand da empresa R$20 mil, ele não faz porque ele não acredita que seja algo palpável. E, diferentemente desse empresário cartesiano, vocês, como marca, perceberam esse... Acho que oportunidade de mercado. Oportunidade, mas esse chamado de vocês, porque isso também tem a ver com os donos da empresa. Sim. O dono da empresa vai transmitir aquela cultura que vai ser executada e vai promover o desenvolvimento. Mas eu vou parar de falar, né? Porque eu sou falador. Eu acho que um dos diferenciais da gente também, na época, foi de realmente partir para fazer um produto de classe A, B, assim, sabe? Então, isso é um desafio também. Porque nós não nos lançamos para fazer uma mercadoria do público C, D, porque nós íamos ter um problema sério, que nós íamos confrontar com várias empresas da região, que tinham um custo muito menor. Então, nós realmente tínhamos que ter um produto muito diferenciado e fazer com que aquilo fosse que o nosso representante acreditasse e realmente achasse o público-alvo para colocar esses produtos, sabe? Então, isso realmente, para a gente, foi bem desafiador, mas foi bem positivo e aí o nosso crescimento começou a partir daí. Enfim, o crescimento foi muito bom. Realmente a gente teve muitas surpresas boas no meio do caminho e isso proporcionou a gente estar sempre reinventando e investindo na empresa, né? Então, o marketing agora faz um papel fantástico, porque lá no início a gente não tinha isso, né? No início nós não tínhamos, trabalhávamos com as ferramentas que nós tínhamos, né? Hoje, com o crescimento, com todo esse aparato que tem nas mãos aí, fora o que está vindo, né? Eu acho que vai proporcionar muitas coisas interessantes aí. Hoje, aproximadamente, são quantas pessoas envolvidas assim no negócio, direto ou indiretamente? Colaboradores assim, diretos, internos e externos. Nós temos em torno de 800 colaboradores hoje. Nós temos uma unidade em Otacílio Costa, que nós construímos lá, e temos a unidade aqui de Blumenau. 800 famílias, né? Bastante gente, né? Mas isso só diretos, né? Direto, né? Nós só temos diretos. aí hoje em torno de umas 200 facções, mais ou menos, que prestam serviço pra gente. É bastante gente também. Muita gente, né? é muita gente. Isso. Então mais ou menos 3 mil pessoas quase é uma responsabilidade, sabe? Momento atual são a marca, né? A marca como, as marcas, né? marcas, mas eu quero dizer São como marca, 5, né? Não né? mais PL, não mais, né? Completamente focado em marcas, né? Quais são as marcas, Amanda, hoje que a empresa possui, então? Então, a nossa primeira marca daí foi a Anime, que foi a marca que realmente lançou a Tex, assim, como uma empresa que hoje a gente fala que a Tex é uma casa de marcas, né? A gente já não é mais uma indústria têxtil. Nós nos denominamos como uma casa de marcas mesmo, porque hoje o nosso foco é criar marcas realmente de valor no mercado, que nem vocês falaram, uma grande dificuldade mesmo. Assim, quando a gente estava lá fazendo Hello Kitty e tal, o personagem ele tem um apelo, mas se o licenciador, né, a empresa que criou o personagem não está muito
né, à frente, criando coisas novas, ele também decai, o personagem. E na época, quando a gente estava com a Hello Kitty, ela tinha um aniversário dela que estava acontecendo, que eu não lembro quantos anos era, e ela estava bem alta, assim, era super moda. E daí a Sanrio, né, que é a licenciadora da Hello Kitty, ela não fez mais coisas novas, né? Isso acontece com muitos personagens. E o personagem começa a ficar um pouco cansado, assim, porque daí é roupa daquele personagem, daí a mãe, ela fica um tempo comprando a mesma marca ou na mesma loja, daí tava sempre lá Hello Kitty, Hello Kitty. Aí a gente falou, gente, eu acho que tá na hora de a gente então se aventurar um pouco mais, né? Um passo de cada vez. Os clientes também falavam pra gente, olha, a roupa é maravilhosa, mas eu acho que vocês deviam ter uma marca sem personagem. E daí, na época, a gente já tinha esse desejo também, era um desejo meu, da Juliana, da Ana, era uma coisa que a gente tinha muito forte, assim, de realmente fazer diferente, sabe? Uma marca que não tinha. A gente queria fazer uma marca que não tinha no Brasil, assim. E elas, na época, já viajavam para fora, já iam, assim, até Nova York, era, né, pai, no máximo, assim, não... A gente não ia para a Europa, hoje em dia elas passam ali 2 semanas na Europa, algumas vezes por ano pesquisando e tal, mas antigamente, assim, ir para Nova York era o auge, né? E essa marca que, então, existia fora, mas aqui não existia. Então, a gente falou, não, então, vamos fazer. E daí, nessa época, eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e eu trabalhei na Disney durante 3 meses. E lá me ocorreu uma lavagem cerebral, assim, muito grande na parte de marketing. Eu já estava na faculdade de moda aqui. E eu cheguei lá e eu falei, cara, o negócio deles é puro marketing. A Disney é marketing. Nada mais do que isso. Eles têm o personagem, eles têm, claro... Mas não, todos são ferramentas para manter... o consumo em alta. Sim, exatamente. Que no fim das contas, como você falou, é uma indústria de marcas, né? Você está o tempo todo criando e gerando desejo. Exatamente. Aliás, acho que até como marketing, eles têm esse como principal papel, né? Mas só que eu acho que é tão legal uma coisa que você trouxe aqui já, eu só quero ir pegando, eu gosto de ir fazendo pequenos resumos para traduzir para aquele que está ainda... começando na carreira, jovem na carreira, entender, porque você já falou de networking, já falamos de cultura, e aqui você trouxe uma coisa que eu acho muito bacana. Quando a gente olha para outros mercados para extrair informação para o nosso. Por exemplo, qual um dos maiores criadores de marca do mundo? É a Disney. Exatamente. Cada personagem Disney é uma marca. É como anime, é como a Yuchi, né? Yuchi, são 2 marcas diferentes, são 2 personagens diferentes, claro, e são 2 personas diferentes, então olhando dentro do branding, cada um tem um público, cada um tem uma atração. E você buscou numa fonte de conhecimento e trouxe isso para o mundo da moda. Isso, na verdade é tudo, assim, sabe? Quando tu chega lá e tu vê aquele mundo, porque isso, tô te falando de 20 anos atrás, né? Sim, quando a gente não chamava de jornada do cliente, eles já davam banho. Então, assim, na verdade, até a parte do endomarketing, sabe? A nossa empresa era muito pequena na época. E assim, eu cheguei lá e eu vi que a alma do negócio começava dentro da pessoa que estava fazendo a limpeza do chão, que estava fazendo arrumando isso aqui, sabe? Era todo mundo envolvido. As pessoas respiram aquilo lá dentro. E isso é uma coisa que a gente cria muito forte dentro da nossa empresa. Assim, acho que como a nossa empresa ainda é familiar, né? Uma empresa familiar e a gente está lá dentro muito atuante também, é algo que a gente tenta manter, sabe? A cultura da nossa empresa, ainda por mais que hoje ela está se profissionalizando cada vez mais, a gente tem profissionais de fora, tem consultores de fora, mas é uma empresa que tem um espírito familiar. Então, a gente cuida muito das pessoas, a gente já traz isso de lá, dessa minha jornada lá de intercâmbio que mudou muito a cabeça, assim. E daí eu chego e trago isso também, tanto no marketing quanto o marketing mesmo, e comecei a estudar isso. No fim, eu terminei a minha faculdade de moda, cheguei a reprovar em marketing na faculdade.
Por incrível que pareça. Eu acho que é porque você tinha estudado marketing da Disney, né? Você estava mais à frente do professor. Foi discutir com a professora na época. Meu Deus, tomara que ela não assista o podcast. Tomara, mas ela vai ficar feliz de onde você chegou. Discutir com a professora e ela me deu, assim, na prova dela me deu 6,8, assim, pra eu não passar, sabe? Meu, que malvado. Aí eu falei, tá bom. Devia ser aquela. Como é que é? Não era Ingrid? Deixa que nós se entendemos de novo lá na frente. Eu não vou falar o nome. E então, mas aí eu fui atrás e tal, e eu acabei fazendo alguns cursos de marketing lá na Disney, no Instituto Disney mesmo, tanto online quanto presencial. Então, eu estudei bastante o estilo de marketing deles, assim. Por quê? Porque a gente trabalha com criança. Então, assim, a forma que eles captam o cliente deles com encantamento serve completamente para o nosso negócio. Mas então, até eu vou ter que dizer, serve para todo negócio. Serve, porque claro. sabe existem zilhões de cursos hoje da Disney, não, mas eu digo o seguinte, aquela paixão que moveu, tudo nasce. Ele fala uma frase que um dia alguém é o sonho que alguém sonhou, não é isso? É isso aí. Um dia aquele pensamento te moveu. Te tirou da posição 0 para outra. E nós, graças a Deus, pegamos um momento onde toda aquela abertura que a gente falou um pouco mais cedo, tudo isso também deu oportunidade para quem era mais curioso. Então a gente conseguiu. Hoje é mais difícil você ter uma empresa, você tem que empilhar uma porção de competências. Então você veja quanta coisa está sendo empilhada aqui nessa mesa com uma conversa de 15 minutos e quanta competência tiveram. Então você teve que aprender primeiro a produção, fazer ela acontecer, ganhar escala. Depois vocês entraram com o licenciamento que deu uma visão diferente. Aí, como é que eu vou vender isso? Monta a equipe de representante. Aí chega num ponto em que o representante precisa viver aquela história que é o que o marketing está fazendo. Ele está fazendo storytelling, ele está botando informação para que essa cultura que você gera dentro da empresa, essa paixão pela marca, essa história da marca, vá parar na ponta da loja. E faça o quê? O desejo daquele cara que vai comprar, da mãe que vai comprar a roupa. Exatamente. Então, achei muito legal isso. Tem uma frase, né, que o futuro a gente, né, vai criando ele, vai moldando ele, né? Vocês acabaram reinventando, né? Se reinventando a empresa a cada momento, né? Porque era uma estrutura, era um jeito, um modelo PL, era outra estrutura, outra empresa. Modelos de negócio diferentes. Completamente diferentes, ou seja, tiveram que o tempo todo estar destruindo o que estava construído para construir algo novo. E a gente continua assim. Continua assim. A gente não pode parar, né? Então, assim, ou você realmente se joga de cabeça e faz o moderno acontecer, com toda essa tecnologia que está vindo aí, e a gente tem que acompanhar, senão não tem como. Parou, alguém vai passar, alguém vai ocupar aquele espaço, então... Ou seja, a empresa hoje é muito grande. A gente que está aqui, até o prédio que vocês ocupam, a gente conhece, inclusive até existia uma outra empresa que passou lá entre a Sulfabril e vocês, né? Eu tive algumas vezes andando lá, o prédio é imenso, então é uma super sede maravilhosa, e pelo que a gente vê quando passa, desce ali da ponte, achei demais aquela locomotiva lá. Nossa, muito legal. Até quem nunca veio a Blumenau, se vier a Blumenau, vá visitar a Texcoto, porque vale a pena. Como é que é para você ver toda essa estrutura gigante, essa responsabilidade, dividir esses papéis? Quanto você teve que se preparar? Foi instintivo? Foi natural? É que, na verdade, assim, nós tínhamos um projeto para fazer uma fábrica nova ali na Rua Bahia. Ali perto onde a Kremer tem ali os adesivos, sabe? Ali no a unidade. Isso, a unidade de adesivos dele. Nós temos ali ainda o terreno ali. E nós tínhamos todo um projeto para construir ali. Acontece que os trâmites, as licenças, elas não aconteceram. Para vocês terem uma ideia, até hoje ainda não tem uma licença para construir lá. Então, assim, é muito travado. Blumenau ainda é muito travado. Burocrático. Muito burocrático com esse tipo de coisa.
E chegamos a fazer todo o projeto da empresa lá. E... É porque isso já faz o quê? Uns 10 anos, talvez? Mais ou menos. A Mais gente ou já menos, tá ali, né? É verdade. O tempo passa e a gente nem... Não, já são 5 anos, né? Lá? Sim. Não, são mais. Aqui na sede nova. São 6 para 7 anos já. É porque tem 2 anos mais ou menos para você deve ter tido para reorganizar o que tinha lá, para vocês poderem se mudar, né? É isso. Não, mas aí a questão foi o seguinte: quando surgiu a Sulfabril voltou, Sim. né, para ser leiloada novamente, e aí eu chamei hoje o Ricardo, que é o nosso CEO hoje, e falei: o Ricardo na época era o nosso diretor financeiro. Eu disse: Ricardo, não tem jeito, cara. A nossa licença não sai, nós estamos aí completamente afogados com produção. A logística das pessoas de lá para cá é ruim, isso está tirando um tempo enorme da gente. É que a gente estava dividido em dois galpões, assim, no Garcia. Na verdade tinha mais, né? Porque nós tínhamos um lugar que tinha depósito, outro que tinha talharia, outro que era... Então, era muito difícil. Essa logística realmente não funciona. E nós realmente precisávamos desse espaço. E aí eu falei para o Ricardo: nós vamos ter que arriscar entrar nesse leilão. É uma maneira da gente, de repente, solucionar o nosso problema definitivamente. E foi o que a gente fez. Entramos no leilão, foi bastante concorrido, me lembro na época. Foi no final de 2018. E deu certo. Conseguimos arrematar. E de lá para cá, só que depois logo apareceu a pandemia, né? Que foi um grande desafio. Porque foi muito engraçado, porque em Blumenau, cidade pequena, você sabe como é que é, né? Mas teve situações bem estranhas, assim, que eu depois fiquei sabendo que existia até um banco de apostas em Blumenau que eu iria devolver o patrimônio, que eu não ia conseguir pagar. Então, assim, é coisa de cidade pequena, assim, sabe? Mas a gente não se deixou abalar por isso. Bom, você podia ter apostado a seu favor, né? Já que o banco de aposta estava tão alto. Bom, pena que a gente ficou sabendo depois. Pois é. Bom, podiam ter te contado isso antes. É verdade. Teria ganho uma boa grana. Mas não teria apostado nele. Isso aí, garota. Eu sempre fui muito otimista, né? Amanda sabe disso. Muito. Né? Acho que eu tenho um ponto de equilíbrio muito bom, assim, dentro da empresa. Certamente isso nos ajudou muito. E de lá para cá, começamos a reforma ali no final de 2019, começamos a reforma. Ainda hoje estamos reformando, já restauramos e reformamos, vamos lá, 80% do patrimônio ali. Foi bem trabalhoso. E é muito grande, né? Então, é grande, só que assim... E estava muito antigo também, né? Só que a vantagem é que já era um projeto voltado para o têxtil. Sim. Então, mesmo sendo vertical, ele tem uma logística, um layout que... Exatamente, sabe? Então, a gente modernizou isso. A gente trouxe isso para o futuro. Então, se hoje vocês forem lá visitar a empresa, vocês realmente vão ficar surpresos, porque a nossa área de produção é toda climatizada, o pessoal todos trabalham no ar-condicionado, então realmente a gente se preocupa muito com essa questão do funcionário, sabe? Por isso, talvez nós temos uma retenção bem satisfatória do nosso funcionário, do nosso colaborador. Porque a gente trata muito bem, a nossa preocupação é constante, que as coisas realmente funcionem. Hoje a gente tem um pouco mais de 10% da empresa que está mais de 10 anos lá. É impressionante, acaba que a gente conversou um pouquinho antes aqui fora do ar, que eu não os conhecia, né? Que é uma das poucas empresas que eu não tinha o contato, mas algumas outras pessoas eu conheço que estão com vocês geralmente são pessoas que estão há muito tempo, né? Então isso é bem interessante, porque eu acredito que isso é um somatório de desenvolvimento, desafios constantes, ou seja, as pessoas aprendendo, não se desmotivando, porque elas
elas estão o tempo todo tendo que se reinventar, que acho que... Com certeza. E isso é uma coisa bem interessante que eu vou querer reforçar para você. Eu gostei demais nessa conversa de perceber que a cultura está muito bem arraigada na empresa. E eu acredito que todo mundo que chegue na empresa deva receber esse choque de cultura, né? Que é uma preocupação que o endomarketing deve trazer, que é transmitir a cultura da empresa. E assim, ó, se você concorda com ela, você fica, senão você vai embora, né? Sim. Que tem que ser assim. Nem todo mundo está no lugar certo. Às vezes as pessoas têm que aprender a se posicionar. Eu quero estar neste lugar. E para poder fazer o quê? Eu acho que o grande negócio da gente trabalhar todos vão, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então a gente tem que gostar do que faz e estar num lugar que nos dá prazer, né? Então, exatamente. E não é só isso, lá na Tex a gente tem até uma política de RH assim bem forte, que a pessoa, às vezes a gente está fazendo uma entrevista, tem uma pessoa que aparentemente tem bem mais capacidade técnica do que a outra, mas a outra tem o DNA da Tex, que a gente fala que a pessoa tem um DNA. A gente sempre chama a que tem o DNA da Tex e desenvolve ela. Porque a Tex tem muito isso. E a gente não pode perder, sabe? Que bacana. Então, a gente tem essa política muito forte, assim, sabe? Nas pessoas entrevistou e tal. Se às vezes o RH ficou um pouco de dúvida, chama a Juliana, sabe? A gente entrevista junto, dá uma olhada. A gente tem algumas pessoas aí que estão acima de 10 anos. Até na minha equipe, tenho ali a Thalita, o Felipe, que estão comigo 10 anos já também. E às vezes eu não tenho tempo. Thalita, vai só lá dar uma olhadinha, ver se essa pessoa tem o DNA da Tex. E a gente tem muito isso, assim, sabe? A gente realmente preza muito pelo estilo pessoal, sabe? Da pessoa mesmo, assim, o estilo que ela fala, o estilo que ela pensa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que preservar esse DNA da Tex vivo, assim, ou sabe? seja, na verdade, a tua contratação acaba sendo... Olha, deu match aqui. A gente se identifica culturalmente. Ou essa pessoa é capaz de incorporar a nossa mentalidade e se desenvolver junto conosco, né? Uma coisa que é bem interessante que acontece com a nossa empresa é que, assim, nós temos hoje muitos colaboradores que eram da época da Fabril. É verdade. Sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu sempre converso com as pessoas... elas não... Todas as pessoas que passaram, que eu conversei e mesmo que a gente escuta falar, as pessoas que trabalhavam na Fabril, elas não têm mágoa, elas não saíram magoadas assim, sabe? Mesmo com todo o processo, com a questão da... Elas tiveram um prejuízo financeiro, porque eles não receberam os direitos, que no fim das contas acabaram recebendo parte, porque vocês compraram no leilão. Ou seja, vocês ainda limparam a barra lá do que tinha acontecido. Não, e a gente percebe assim que eles tinham um carinho enorme pelas Fabril. Eu já percebi isso em algumas empresas, algumas pessoas ex-Fabril que eu conheci na minha trajetória aqui. Hoje até a gente está com um programa bem bacana lá, que é o... como é que se chama? Os 50 mais ali, mas né? não é os 50 mais, tem um nome. É Vida Ativa que chama, né? Isso. É um programa chamado Vida Ativa, que é para pessoas acima de 50 anos. Eu ouvi falar disso, para fiquei fazer 4 horas no encantadíssimo. dia. Elas fazem 4 horas no dia. Então, assim, pessoas que já estavam se sentindo meio abandonadas, muitas delas foram lá, fizeram testes e se optaram por um determinado setor. Muitas pessoas se inscreveram para as vagas. E hoje a gente tem, assim, o desenvolvimento e até o comprometimento dessas pessoas, às vezes é muito maior do que aquele jovem que está lá já, sabe? Eu vi um indicador que conecta com o que você está falando, né? Recém-feito pelo IBGE, né? Que eles fizeram uma pesquisa, quem está mais tempo no celular. E aí descobriram que o tempo das pessoas 60 a mais, por exemplo, é muito, Alex, muito, Amanda, superior do que as próprias crianças, os jovens, né? Deixa a mãe ouvir esse dado aí que ela pode pegar. Ou seja, o 60 a mais está diretamente envolvido com mídias sociais, com tecnologia, mas com celular. Eu vou puxar um pouquinho mais esse assunto, porque quando eu soube, eu fiquei realmente encantado com esse projeto de vocês. Mas eu gostaria de entender alguns pontos, que é bem interessante, porque esse é um projeto que, desculpa,
eu acredito que alguns dos nossos ouvintes talvez tenham a vontade de copiar. E eu acho que ele é extremamente benéfico para a sociedade. Que a gente, como empresário, o objetivo é desenvolver a nossa sociedade. Como que é o choque de gerações? Porque vocês têm gente extremamente jovem e gente mais experiente, vamos botar assim, né? Que são essas pessoas. Como é que vocês veem esse trabalho entre essas equipes com essa diferença etária, vamos dizer assim? Então, eu acho que até pelo fato do que eu falei antes para vocês, que a gente tem essa cultura muito familiar dentro da empresa, a gente não se depara com esse problema. Não é um problema. Eu acho que entre eles também é assim, ó. O que eu vejo? Esse choque inicial, você fala, é uma relação de respeito, assim, sabe? Que legal. É uma relação de respeito. E com o passar do tempo, as pessoas vão se... Até admiração. Exatamente. Então, vai interagindo, vai se infiltrando, vai fazendo... Vai criando um ambiente de trabalho diferente do que eles já tinham antigamente, né? Porque hoje trabalhar só com jovem é uma coisa. Essa nossa mistura hoje que a gente faz, a gente tem muito pessoal... como é que diz? As pessoas com deficiência... PCD. Sim. PCD, acho que nós de inclusão. temos, de inclusão, isso, a gente tem muito dentro da empresa isso, sabe? Então, essa mistura, a empresa tem um quadro de funcionário bastante eclético, assim. E isso chama atenção e as pessoas se identificam e acabam aprendendo. O ecossistema Texcop. Não, é assim, eu vejo que até na capacitação do surdo-mudo, por exemplo, a gente cria programas dentro da empresa com cursos de Libra e os próprios funcionários acabam aprendendo e eles se comunicam com as pessoas que têm a deficiência. Olha, é fantástico, sabe? Que legal. Conhecer esse projeto assim vale a pena. O DNA da empresa, né? Que é mais forte, a cultura é mais forte do que conflito de gerações, ou seja, leva todo mundo para o mesmo caminho, né? Exatamente. Bacana, e a gente faz bastante treinamento de cultura, a gente vive fazendo brincadeiras que tem a ver com a nossa cultura dentro do endomarketing, então a gente mantém isso o mais vivo possível sempre, assim. Essa semana a gente está lançando um programa no Instagram muito legal também, que foi assim, um colaborador nosso, que inclusive é surdo, ele ganhou, ele é atleta e ele precisava de uns equipamentos e tal, e um suporte financeiro para participar de um evento que ele tinha sido convidado, que ele tinha sido selecionado ali, e a gente ajudou ele ali, mas coisa pequena, precisava de uma sapatilha, porque ele faz atletismo e um pouco financeiro para ele poder viajar e tal. E a gente ajudou, porque a gente, na verdade, faz bastante isso, tem bastante programas também, a Tex é muito ativa também em várias frentes aí com programas, né, Hospital Santo Antônio, a gente tem a Puro Amor, a gente tem, enfim... Muitos mesmo. Ou seja, ela está engajada na sociedade. Exatamente. A gente tem bastante isso vivo, assim, dentro da gente. E daí esse menino veio com essa solicitação, a gente ajudou ele e tal, e ele ganhou. A 3 corrida? medalhas. Ai, que legal. 3 medalhas. E ele mandou um e-mail pro RH, agradecendo e tal. E daí o RH, eu tenho um grupo com o endomarketing, e elas me mandaram assim, o menino ganhou e tal, as medalhas, me mandou essa mensagem bonita, agradecendo a Tex. Vocês querem postar? Aí eu falei, deixa eu pensar um pouquinho melhor nisso. Coincidentemente, na mesma semana, eu encontrei o meu ex-professor de violão na rua. E ele falou assim, tem um menino que trabalha lá contigo que ganhou um concurso semana passada de música. Falei, é o Carlos, né? Porque eu já sei o Carlos. Sim. Não, é porque a gente tenta conhecer, e assim, as pessoas que estão lá há muito tempo, a gente acaba conhecendo também. Esses dias a Vanessa Moutini até estava lá na empresa, deu, oi fulana, oi ciclana, ela olhou pra mim assim, meu Deus, tu sabe o nome de todo mundo? Não sei, mas a gente tenta. Até porque a gente tem várias coisas assim, por exemplo, a pessoa comemora aniversário de empresa, ou tá comemorando aniversário, ou, enfim, todo mundo recebe e-mail com a foto da pessoa e o nome, então assim, a gente acaba... memorizando aos poucos, né?
E daí ele falou, esse menino ganhou meu concurso, vai gravar uma música. Eu falei, cara, isso é um sinal. Aí pensei, falei, gente, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um quadro, que agora vai lançar agora, tô falando aqui pra vocês, que é um quadro de talentos da Tex. Então, assim, a gente vai lançar de 15 em 15 dias, a princípio, esse quadro no Instagram da Tex, onde as pessoas vão apresentar os seus talentos. Então, esse menino é o primeiro entrevistado, a gente chamou um tradutor de Libras e tal, e daí ele vai falar sobre esse momento da vida dele. O próximo já é esse menino que ganhou ali o concurso de música, então ele vai falar sobre esse talento dele. Então, assim, a gente gosta disso, sabe? Porque a gente não faz por obrigação. Tem muitas pessoas que fazem por obrigação. E assim, quem tá lá dentro da Tex vê que a gente não faz por obrigação. A gente faz porque, quando eu tive essa ideia, eu falei, cara, que ideia massa, vamos fazer pra amanhã. Cara, não é assim, né? É muito legal. Não, é muito interessante assim, porque como a empresa promove esse tipo de ação assim, constantemente, assim, qualquer data é motivo para fazer algum evento, né? Às vezes até a gente fica meio assim, poxa, vai tirar o tempo do funcionário porque se dispõe daquela determinado tempo, podia estar lá trabalhando e tal, mas pensar bem, o retorno que isso acaba dando para a gente é fantástico. Sabe? Produtividade aumenta muito. Você sabe que a gente entrevistou um faccionista aqui, lá de Presidente Getúlio. E ele faz toda sexta show de rock, de sertanejo, gaúcho. Cara, ele mandou pra gente os vídeos na fábrica, assim, e a costureira tá lá, e no pau, e feliz da vida, cara. Porque a verdade é que, como a gente falou, é onde a gente passa mais tempo. Então, isso é motivação pro funcionário, e é muito bacana isso, né? Sim. Eu vejo vocês falando, vem alguns filmes, né, da época da Dudalina, né? E uma coisa que na época a gente era muito preocupado com questão razão e emoção, né? As pessoas se conectam muito mais pela emoção do que pela razão, né? Então a palavra encantamento, né, que você trouxe da Disney faz com que efetivamente essa conexão, né, ela aconteça, né? E as pessoas normalmente são dois motivos pelos quais elas fazem as coisas, né? Ou por necessidade ou por amor, né? Isso. E quando a gente chega nessa questão assim do fazer por amor, de fazer bem feito, né? Olha que interessante, e vocês conseguiram construir esse caminho junto com as pessoas. Você sabe que eu vou deixar o insight dessa conversa até agora, para mim, é justamente a necessidade com o amor que trouxe o Sérgio a fazer tudo isso. Ou seja, lógico, quando a necessidade apertava, ele buscava competência para poder desenvolver e realizar o sonho. Ou seja, o foco estava lá, o objetivo estava claro. Eu peguei bem isso daqui. Mas eu tenho que pegar uma conversa com a Amanda, que acho que muita gente que deve estar nos escutando, talvez queira saber. Como é manter... o que você diria, vamos dizer assim, que é... os principais insights que você poderia ajudar alguém que tem o sonho de ter uma marca própria? O que precisa ser feito para ter uma marca? Qual a gente já falou da diferença de você ser PL, e quais são os desafios de ter uma marca? Como é construir e manter essas marcas encantando as pessoas? Exatamente, mas é muito isso, assim, a gente tem que amar. Tem que amar, não tem jeito. Se tu não ama aquilo, se tu não tem paixão, se tu não consegue passar essa paixão, esse amor pros outros, é muito difícil dar certo. Isso com qualquer coisa, né? Não só com uma marca. E assim, desde que a gente criou anime, e anime, assim, eu né, não posso nem falar, tomara que elas não me ouçam, as outras estilistas, mas a gente tem, mas todo mundo sabe, eles me chamam de anime fashion friend lá no meu setor. E, por que será, né? Porque assim, é quase o primeiro filho, assim, sabe? E a gente, quando a gente lançou anime, foi uma loucura, assim, a gente criou já ali, a gente sempre fala, a gente até é muito amigo do José Koch, que é o dono da rede de supermercados Koch, né? E ele sempre falava pra gente, assim, que tem pessoas que são muito inteligentes, tem pessoas que estudam, tem pessoas que, né? Mas tem pessoas que têm estrela.
E eu acho que a Tex tem isso. Eu acho que o meu pai tem isso. Meu pai tem uma estrela, ele tem uma luz. A minha mãe tem isso. Tem uma luz, sabe? Eu tenho 3 estrelas. Tenho tu, o teu irmão e minha esposa. Meu Deus Agora do céu. ganhei um ponto. As pessoas as pessoas vão estar assistindo isso. Ainda mais que é dia dos namorados. Não, mas então, eu ia brincar com isso agora. As pessoas, quando assistirem o episódio de vocês, infelizmente vai ser um pouco depois do Dia dos Namorados. Sim, mas não tem problema. Mas para quem não sabe, nós estamos gravando hoje, do dia 11 de junho, que é quase o Dia dos Namorados. Esse homem já realizou metade do trabalho de amanhã. Mas ele é um fofinho. Sim, a Dani até falou assim, no Dia dos Namorados, a gente acaba descobrindo quem que é namorado, todo mundo de quem, né? Quem que são os namorados que as pessoas têm, né? Namorados, né? Porque nesse dia acaba apostando, né? Mas quando você fala, eu sou uma indústria de marcas, né? Qual é esse desafio? O quanto difícil é ter uma marca? Quais, assim, seriam passos que você poderia compartilhar da dificuldade de ter uma marca? Te extrair esse amor e transformar numa missão. Exatamente. Então, assim, quando a gente... Que eu ia contar. Quando a gente criou o Anime, a gente já tinha o desejo de arrasar. A gente sabia que a gente tinha capacidade, que a gente ia fazer o produto, a gente sabia o que a gente queria. Então, naquele começo, eu não tinha know-how de marketing nenhum, né? Tinha recém voltado do intercâmbio, ainda estava na faculdade de moda, tava naquele momento, assim, 18 anos. Então, vamos buscar uma agência, né? Para auxiliar a gente nisso, de marketing, né? Então, a gente buscou uma agência de marketing na época, que ajudou a gente com a criação do nome, da logotipia toda e tal. Arrasa, Anime é muito massa. Sim, muito lindo. Atemporal, eu acho que foi, assim, um grande acerto. E esse tipo de coisa, assim, quando eu falo que a gente tem uma estrela, porque eu acho que as coisas todas acabam dando certo na hora certas. Elas vão se encaixando. E daí a gente criou Anime naquele momento que a empresa estava nessa transição, mas a gente foi muito corajoso. Aliás, o meu pai, ele tem isso, assim, ele sabe onde ele está pisando, mas ele tem coragem. A minha mãe é um pouco mais medrosa, ela é mais... Eu acho que tem que ter um pouco de... ela não é medrosa, mas ela é mais receosa. E o meu pai é bem mais corajoso, assim. Então, quando eu tenho que convencer alguém, é nele que eu tenho que ir, sabe? É mais fácil. E daí... Segurança e ousadia, né? Ela é mais da segurança, essa é a palavra. E então a gente criou daí esse projeto todo com essa agência de marketing. E na época ainda o forte do marketing no Brasil e fora do Brasil era revista, né? Então assim, tu sabia o que estava na moda através da Vogue. Então assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Vogue. A Tex não tinha dinheiro para isso. A gente não tinha uma verba de marketing, a gente não tinha nada. Então, assim, vamos investir, vai dar certo, pai, vai dar certo. Não, então ele e ele topava sempre, né? Porque eram verbas altíssimas. Sim. Não era uma coisa que estava no nosso planejamento. E a gente começou e a Anime, ela se fez muito em cima disso, porque a gente foi muito audacioso, assim. A gente comprava páginas e páginas de Vogue, mas a gente não comprava qualquer página. A gente vinha antes da Gucci, a gente vinha antes da Louis Vuitton. A gente comprava as primeiras páginas, a gente comprava as 6 primeiras páginas de Vogue. Mas aí eu acho que vocês usaram aquela famosa estratégia, né? Diga-me com quem andas, que direis quem tu és, exatamente, né? Pô, se eu tô do lado da Gucci... É porque eu sou bom. Então, a gente fazia isso e começou a dar muito certo. A marca fez o nome dela, porque o produto era maravilhoso, as fotos eram lindas, a gente tinha já, né, a parte criativa estava ali. E a gente, então, investiu nisso e a marca cresceu muito bem, assim, dentro desse mercado de varejo. As pessoas procuravam a marca para comprar. Daí, nisso, a gente também teve ali onde o Tim era a Puca. A gente também deixou, né, o personagem de lado. E um dia, até meu pai estava numa visita numa outra empresa e tal, que tinha um banco de nomes, né, que eles tinham guardado, lembra? Sim. E tal. E daí meu pai olhou o nome e falou, a autoria, que nome legal. Quanto que, né, que vocês querem estão pedindo por esse nome aqui? Aí ele foi lá, comprou, sabe? A gente tem essas, né? E daí a autoria, até hoje, é a nossa marca... Team, né? A nossa marca jovem da empresa.
E assim, a gente foi, nessa marca TIM, a gente fez o mesmo trabalho. Ali foi um pouco mais sofrido, assim, porque a gente sai de uma anime e vai e cria uma marca nova. Aqui, quando a nossa agência da anime era daqui de Florianópolis, na época, mas eles trabalharam com a gente pouco tempo, assim, porque eles tinham outras empresas concorrentes dentro da gama ali de clientes deles, e acabou que a anime começou a se destacar, e outros clientes maiores deles na época falaram para eles, a gente não quer mais que vocês trabalhem com essa marca aí, que a gente quer que vocês deem atenção para nós. Então, lá foi um baque bem grande, porque assim, ali onde a gente estava construindo essa marca com eles, a gente foi demitido pela agência, praticamente. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos correr para São Paulo. Nisso veio a autoria no mesmo tempo. Então, peguei minha malinha de mão e fui para São Paulo, né? De Blumenau para São Paulo. E eu cheguei a marcar, né, com as agências e tal, e assim, a gente sonhava alto. A gente sempre fala, né, pai, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então bora lá, vamos fazer acontecer. Então eu marquei nas melhores agências de São Paulo que tinha. Gente, fui tão maltratada, mas tão maltratada, que as pessoas olhavam assim, Tex Cotton, Blumenau, onde é que fica Blumenau? Sabe que isso é 20 anos atrás. Sim. E assim, pessoal da moda, galera do Fashion Week e tal, olhava pra mim, claro, não tinha roupa da galera de São Paulo, não tinha o porte, não tinha. Então, eles olhavam assim com desdém. E a gente falou, não, a gente vai fazer. E daí a gente pegou uma das maiores agências de moda na época, que era de um cara super renomado, fazia marcas grandes assim, mais um investimento alto, a gente trazia modelos internacionais, lembra? Era assim, realmente um investimento grande. E daí na época, pro TIM, a revista era Capricho. Então, a gente fazia assim, a gente fechava páginas da Capricho, a gente fechava anual. E a gente fechava a contracapa. Então, aí é bem engraçada essa história, que daí quando a gente tava sempre, né, tinha capa e tinha atrás a autoria toda a vida. E daí eu chegava, às vezes viajava, eu ia pro aeroporto, eu ia na banca que eu ia lá e virava todas as caprichos de costas pra ficar a autoria virada pra frente. O cara da banca devia adorar. Ela veio louca. Tava sempre lá, daí batia uma foto com o celular, sim, lá veio aquela, pelo amor de Deus. Não, segura que ela vai virar tudo. E fazia adorar, fazia no aeroporto, achava o máximo. Daí eu olhava lá de longe, aquela estante lá, autoria, dava um orgulho aquilo. Mas nessa jornada, assim, ali foi onde eu mais me ferrei com esses agentes, com esses stylists, com essas pessoas de lá, assim, que na época, assim, a gente passou... Nossa, coisas assim, na época eu tinha muito medo de cachorro, daí o primeiro fotógrafo que a gente contratou lá, ele tinha 2 golden gigantes, assim, e eu tinha muito medo porque uma vez a minha avó tinha sido mordida por um cachorro quando eu era pequena, sei lá, uma história assim. E eu tinha medo, pavor, e o cara fotografando anime... Com os cachorros com aqueles cachorros, e eu queria participar da foto, só que eu tinha pânico, e eu dizia, por favor... Prende os cachorros. Ele dizia, eu não vou prender os meus filhos. E assim, sabe? Tudo isso a gente passa. Porque o pessoal da moda... pergunta que você quer falar, que você sempre faz... O que deu errado? Ela tá contando tudo. Isso aí foi... Foi. A gente tem alguns traumas, assim. Eu marcava com os profissionais, daí chegava lá pra foto às 8 horas, o profissional, o diretor da foto chegava às 2 da tarde... Sabe, daí... E vocês com mentalidade, embora Ferrari seja italiano, né? Então, mas com a mentalidade alemã daqui, Deus, chegou atrasado uma vez, tá louco? Nossa, mas era muito atrasado, não era pouco atrasado, era muito. Eu chorava, ligava pra pessoa, pelo amor de Deus, pra vir, e a pessoa não atendia, chorava, fazia sempre, a pessoa fazia sempre. Você sabe que eu quero pegar esse ponto pra mostrar, acho que o que você tá entregando pra gente aqui é um pouco de como era muito mais difícil na época atingir os públicos. Só que esse mindset mudou, né? Hoje você consegue atingir o público mais fácil, porém, todo mundo consegue fazer ele mais fácil. Sim. Isso é uma questão através das redes sociais, né? Você usou alguns exemplos, mas antigamente, por exemplo, quando eu trabalhava com
o bicho de pelúcia, por exemplo, se alguém abraçasse um Pooh na TV, vendia um monte. E era fácil. Ou quando eu comecei a vender produto de fitness, era a novela das 8, a menina aparecia, meu Deus, eu lembro uma vez, ela usou uma calça estampada. Cara, eu nunca vendi tanta calça, porque os meus clientes de magazine e tal, e eu vendia o tecido para uma fábrica, e hoje eu vendo o PL dela, né? Mas, e era assim, cara, só que hoje o público divide demais a atenção. Você tem que saber, por exemplo, que é uma coisa... Você sabia o teu propósito, sabia qual o foco que você deveria dar, aonde você queria se posicionar, na Gucci, em tal lugar. Mas hoje, nesse mundo de hoje, Amanda, como que é essa questão? Porque você tem mídia social, você tem... eu descobri outro dia eu me lembro quando eu descobri o Discord. Eu perguntei pro Nicolas... Ô, filho, você usa... Não sei se eu perguntei se ele usava o WhatsApp ou se eles usavam o Messenger, uma coisa assim. Ele falou, não, a gente só fala no Discord. Eu falei, aonde? Eu nem sabia que existia. Depois, a primeira ferramenta de IA que eu fui usar, eu entrei no Discord, porque eu queria criar umas imagens para facilitar o meu trabalho e não sabia como. E no Discord tem agora nem me lembro mais... ele tem um lugar lá de IA que você fala assim, criar a imagem, blá, 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 e foi a primeira IA que eu usei. E então você hoje tem todo esse universo de caminhos para atingir o mercado, impactar o mercado e se posicionar como marca. Como que é isso? E tanta inteligência artificial diferente. Como que é para vocês isso hoje? Então, é bem difícil, assim, porque antigamente eu acho que os meios de comunicação eram bem mais confiáveis. As pessoas sabiam onde achar a informação, a comunicação certa para ela. Então, assim, quem comprava Vogue era a pessoa que realmente gostava de moda e tal. E se tava na Vogue, é isso tinha que eu quero. chancela de qualidade. Exatamente. Era aquilo estava de acordo com o meu... Isso aí. Então, hoje em dia, existem muitas influenciadoras, né? Existem muitos canais. Então, assim, é cada vez mais difícil. Isso eu te garanto. Assim, hoje em dia, a confiabilidade das pessoas em relação a influenciadoras é muito difícil, assim, porque aí a gente tem as macro, né? Que daí os cachês são altíssimos. Mais que a Vogue. Nossa, a gente achava a Vogue cara? Era de graça. Sim, eu já tive alguns conhecimentos e tem uns que são impagáveis. Isso. Cara, precisa vender. Na verdade, não é que é impagável. Sabe que eu achava um absurdo o valor que ganhava um jogador de futebol até me dar conta que, cara, o que esse cara gera de dinheiro para aquela empresa... Ele merece o salário. Pode ser que seja um pouco demais, mas ele merece. Então, a influenciadora acaba gerando, né? Isso, claro. Só que como é difícil isso, né? Manter tua marca, vou usar a expressão hypada, né? Que é, no alto, como que faz, né? É difícil. Na verdade, assim, eu acho que a gente vê que hoje existem muitos núcleos, assim, sabe? E tu tem que estar inserido nos núcleos certos. Mas hoje eu vejo que o que mais está funcionando neste momento do mercado são as micro-influenciadoras. É assim, um exército de pequenas influenciadoras regionais, sabe? Que te mostram um pouco mais de verdade, sabe? Porque hoje em dia, as grandes marcas, qualquer grande marca, contrata as grandes influenciadoras. E assim, salvo algumas pessoas, mas a maioria já sabe que aquilo é uma publicidade, entendeu? Então, elas acabam influenciando um pouco menos. Sim. Sabe? É mais complicado. Mas as regionais, até hoje estava falando ali numa reunião que a gente teve à tarde para minha equipe, sobre como as da cidade influenciam. E eu acho que até pelo fato de estar tangível aquilo. Porque tá próximo. Sabe? Eu tenho uma amiga minha que é influenciadora aqui na minha cidade, né? Aqui em Blumenau. E isso é um fato verídico. E ela postou ontem que ela estava usando um creme facial de um composto que eu estava procurando. E era ali numa
farmácia de manipulação que é perto da minha casa. Cara, na hora, eu já... Meu, amiga minha, não acredito que tem isso ali. Não sei o que, já mandei uma mensagem para a farmácia de manipulação perguntando se tinha disponível. Por quê? Porque é o tangível. Sabe, as grandes influenciadoras hoje, elas estão muito no intangível, sabe? As pessoas não... É difícil chegar... Claro, vira uma inspiração, tu olha, a gente mesma olha. Mas eu acho que esse marketing de influência, ele tá mudando. Na verdade, é uma montanha-russa isso, né? E sempre foi, sempre será... Mas eu acho que tá nessa fase, assim. Desculpa, eu tô meio falador, porque hoje eu tô puxando pelos lados das minhas curiosidades, né? Uhum. Mas quando a gente tá falando da marca atingindo o consumidor final, mas como que funciona a jornada da marca através do representante... Depois do representante, a loja, o ponto de venda, a captação de informação para vocês na criação dos produtos junto ao teu cliente final. Existe um olhar para esse lado hoje na Tex? Existe. Porque assim, o marketing que a gente está falando é a divulgação. Vamos falar, é a propaganda, é a publicidade, né? Mas existe esse marketing de chegar no ponto de venda, tá identificado como anime, de encantar os olhos, da divisão dentro das cidades, para estar na loja certa, o representante contando storytelling. Sim. Como é isso? Os representantes de vocês hoje são exclusivos? Ou vocês compartilham isso com outras marcas? Muitas perguntas, calma. Muita coisa, eu sei. Vamos por partes. Os nossos representantes, eles são meio exclusivos. Eles não têm malas que competem com as nossas diretamente. Okay. Então, assim, eles têm eles têm outros produtos. Então, nosso representante, por exemplo, que vende um anime, ele pode vender um sapato, ele pode vender uma linha de puericultura, né? Que é o... Ou seja, ele pode vender o complemento. Isso, ele vende os complementos. E que faça sentido. Ou ele vende iute, ou ele pode ter outra mala de uma marca de menino. Ele tem a possibilidade de vender. Mas, assim, ele não pode ter, por exemplo, uma marca que concorre diretamente com a nossa marca que ele está vendendo naquele momento. Eu, como representante, defendo 100% que tem que ser assim. Legal, bacana. E daí a gente tem uma estratégia na Tex que até é uma estratégia que eu posso contar, porque não é um grande segredo, é algo bem praticado, assim, principalmente nas grandes empresas, que a Anime, hoje, ela é a marca que leva o sobrenome Tex Cotton a outro patamar. Então, a gente investe muito pesado nela em relação a marketing. Então, como funciona? A gente tem uma política de proteção diária das lojas que vendem. Então, assim, ela se torna uma marca exclusiva dentro das cidades, assim. Por exemplo, em Blumenau tem 2 lojas hoje que vendem anime. Então, assim, porque a gente não quer que a menina vá no aniversário e, de repente, tem outra menina lá igual. Então, a marca tem uma exclusividade. Além de ela ter um valor agregado na peça já um pouco mais elevado, porque é uma marca de moda infantil mesmo, ela tem toda essa política de proteção, então, da área de venda e tal. As lojas, elas são super selecionadas, assim, cada vez mais a gente tem feito essa triagem, através, hoje em dia, da tecnologia, a gente consegue ver melhor as lojas, até às vezes de um Google Maps, às vezes, dar uma olhada lá, né, na loja, onde é que tá o ponto e tal, porque a gente perde um pouco o controle quando a gente depende de um representante lá no Acre. Então, como vai saber? Ele fala que a loja é boa na cidade, mas a gente não for ver... Às vezes na visão dele né? Não, e assim, a gente tem que ter esse entendimento também. Nem na visão dele só, mas às vezes para o lugar né? Tem cidades muito pequenas, tem cidades muito do interior. Isso é tudo muito regional, né? Então, às vezes até a qualidade do atendimento do próprio representante. O cliente, ele se identifica com aquele representante, mesmo que para a gente às vezes não seja a pessoa ideal para estar trabalhando em cima daquela marca, mas lá para o cliente final, aquele representante, ele é o ideal para ele. Que fala a língua dele mesmo. Fala a língua deles, exatamente. Essa é uma das perguntas do montão que eu te fiz. Como é que é isso para vocês
transmitirem tudo isso que a gente está falando hoje, porque realmente, como a gente... É muita competência empilhada para a gente transmitir para um cara que é... Quando a gente usa a palavra representante, o trabalho dele é representar a Tex Cotton e as marcas da maneira perfeita, que é contar, talvez... do jeito que se fala lá, a história que a Amanda está querendo dizer aqui, né? Sim. Como que é isso? É muito treinamento, existe... vocês fazem ações conjuntas com eles, ações juntos com os lojistas, tem esse tipo de trabalho? Então, a cada 6 meses, a gente traz todos os representantes para Blumenau, todos, de todas as marcas, e a gente faz um grande evento, que a gente chama de convenção de vendas, né? E ali a gente faz treinamento por marca. Então, a gente tem os treinamentos por marca. Ali a gente fala de marketing. A gente sempre tem uma palestra ou alguma pessoa, que nem a última vez a Mônica Salgado teve com a gente aqui para falar sobre tendências internacionais, e, enfim... e a gente treina eles realmente assim para que eles saiam mais preparados cada vez que a gente tem a convenção de vendas. Ali a gente encanta eles. Na última convenção a gente fez uma coisa bem legal, que era o lançamento da nossa marca Bimbi. Então, como encantar eles? O que é a Bimbi? A Bimbi é uma marca que a gente fala que é o B de brincar. A Bimbi tem um B de brincar. Então, a gente fez eles largarem os celulares e brincarem com a gente. Então, ali eles fizeram quadros, eles pintaram, todos eles receberam um avental para não sujar, fizeram massinha, brincaram de massinha, brincaram de coisas de criança mesmo, assim, para eles liberarem um pouco a cabeça da correria do dia a dia, da rotina, mesmo, né? Uma imersão num mundo infantil, sabe? Vamos relaxar agora para depois conhecer a marca nova. Então, assim, a gente tenta fazer bastante coisas, assim, para encantar eles, para eles saírem encantados com a marca, sabe? Porque o papel deles é conectar depois com esse storytelling da marca, né? E assim, Alex, tá incrível essa conversa da Amanda e do Sérgio, né? Mas eu queria ter um olhar passado, presente, mas eu queria ter um olhar futuro, né? Qual é a visão de vocês desse mercado de moda, desse mercado em que a gente está inserido, olhando agora um pouquinho para frente, assim, né? O que vocês enxergam lá da frente, nesse momento que vocês, de repente, poderiam compartilhar? E até os desafios que vocês enxergam como... Desafios que são oportunidades, mas quais são os desafios? É que assim, vamos lá, né? O Brasil é um país muito grande. De desafios. Né? Tem muitos desafios, né? A gente sabe que a gente está sempre dependendo de uma forma ou de outra do que o governo também faz, mas a gente também sabe que isso é cíclico, né? Isso daqui a pouco muda, enfim, né? Apesar a gente fica na expectativa de algo sempre melhor, sempre maior, né? Mas nós, como empresário, a gente tem que meio que blindar isso. E isso a gente tem que passar para o nosso representante, às vezes até para o nosso cliente, porque a gente tem que fazer o nosso melhor, não tem como. Cada vez cativar mais o cliente, ficar mais próximo do cliente. Eu acho que aproveitar todas as oportunidades que tem. Eu acho que toda essa tecnologia que está vindo aí, a questão mesmo do IA, são coisas fantásticas que em pouquíssimos anos, antigamente falava daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos, hoje é daqui a 6 meses, um ano. Cara, o ChatGPT acho que tem 1 ano e meio que está funcionando. Não, muda muito. Então, assim, eu vejo que para quem trabalhar bem, trabalhar direito, ter foco realmente, tem que ter muito foco, ser muito resiliente naquilo que você faz. Eu acho que o futuro é muito promissor. Eu acho que tem muitas oportunidades, o país é grande, né? Tem muitas dificuldades, mas se tu for lá na Europa, tu vai ver que eles têm inúmeras dificuldades. O quintal, o jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso, exatamente. Né? Mas problema todo mundo tem. Essa história de dizer, eu vou sair daqui, vou morar lá, que isso não é da minha cabeça, né? Não é o meu pensamento, mas o pensamento do jovem muito é isso, né? Sim, de querer ter uma oportunidade em outro lugar, né? Mas se tu for lá fora, tu for olhar, realmente tu vê, tu conversa com pessoas de lá, é tudo a mesma coisa. Não, eu vou ter que interromper. Isso que você acabou de falar é perfeito. O cara sai daqui do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, aí ele vai trabalhar 14 horas por dia. Pô, eu ganhei dinheiro.
Lógico, trabalha 14 horas por dia aqui, se dedica no que você faz, estuda para ganhar conhecimento. Porque assim, a oportunidade não falta. E assim, ó, assim como a Tex traz toda essa bagagem que vocês estão trazendo, vocês estão compartilhando, estão integrando. Existem outras Tex. Obviamente, existem algumas particularidades lindas que a gente escutou hoje, mas existe oportunidade nesse país, assim, fantástica. E assim, por exemplo, a gente já teve aqui no Texto Inspira muitas pessoas mais da nossa faixa etária aqui, de nós três, né? Não tanto da Amanda. Eu já fiz 39. Tá Vocês bom. também? Já. Eu não. Então, aí o problema é que assim, ó, quando você pega a jornada dessas pessoas um pouco mais experientes, cara, o cara trabalhou de costureiro, depois fez isso, fez aquilo. A maioria das pessoas passou por uma trilha de conhecer a empresa, o texto inteiro. Vê se, às vezes, o jovem está disposto a fazer isso, às vezes não. Mas se ele fizesse, tem esse mundo todo de marketing que você está trazendo, essa maravilha de que vocês que a gente acredita, que, pô, é motivador para entrar no segmento. Sim. Que é um dos desafios que eu acho que você poderia vir a estar, uma dificuldade hoje com mão de obra, né? Sim. Embora, pelo que eu percebi, graças a Deus, vocês estão bem e eu fico muito feliz com isso. Não quer dizer que não tenha, Claro. não tenha suas dificuldades. Tem. A gente vislumbra que a coisa realmente possa evoluir de uma maneira até tecnológica que possa nos ajudar muito. E a gente sabe que isso vai acontecer, né? Através de equipamentos, de soluções que realmente vão deixar a gente mais seguro com relação a essa falta de mão de obra, né? Então, alguma coisa vai ser substituída. Talvez não é o que a gente gostaria, porque tem o outro lado da questão, uma questão social, né? Nós temos que imaginar isso, que com toda essa evolução, muita gente vai ter dificuldade em arrumar emprego. Então, se cada um não se qualificar, realmente se interessar em querer aprender e se atualizar, as pessoas vão sofrer bastante. Então, a gente está tentando, da melhor forma, ajudar essas pessoas, os próprios funcionários, colaboradores, para que eles entendam isso. Que se eles não também se atualizarem, não se prepararem, o futuro pode ser um pouco mais... Mas o Ferreirinha, quando esteve aqui, ele falou uma coisa para nós, que ele tinha acabado de voltar do SXSW, e uma coisa foi dita lá. A IA é certa, alguns empregos sumirão. Eu até vejo ele falando aqui para mim. Sim. Alguns empregos sumirão, mas essas pessoas vão se transformar e vão ter outras oportunidades. Se a gente ficar com medo de adotar essas ferramentas, só é porque você não está querendo aprendê-las. Sim. Se você aprender e dominar, você vai chegar num outro patamar e, gente... Olha a tua história, sabe? A gente, se vocês não tivessem passado pelas coisas e não tivessem tido coragem, não tinham chego. A gente não tinha uma anime para animar todos nós, não tinha uma Bimbi pra gente brincar, entende? Acho que é isso que vocês trouxeram hoje pra gente, que é a riqueza. Precisa mesmo, a gente precisa se engajar, e acho que tem uma coisa que eu acredito muito, é que a empresa... e os empresários são molas propulsoras do desenvolvimento da sociedade. Então, Blumenau não tem essa sociedade tão bem montada se não fosse os empresários. Se não fosse uma Hering, onde teu avô começou, e foi o operário padrão, né? Se não tivesse... você foi da Teca, né? Não. Eu fui só do Dali. Não, antes tu trabalhou... Não. Sempre a vida toda na Dudalina. Não tivesse uma Sônia para transformar esse guri num homem bom aí? Não, brincadeira. Ele se transformou. Então, assim, Blumenau tem essa riqueza, né? E a gente tem isso no Brasil todo. E graças a empresários corajosos que nem vocês, né? O que eu vejo assim, né? Olhando para a questão profissional, né? Tem a questão empresarial, que nós conversamos muito, mas tem a questão profissional. O que eu vejo assim muito forte, né? As empresas estão se renovando, se reinventando, né? Automaticamente profissionais precisam se
reinventar constantemente, né? Mas tem um aspecto que eu acho que ele é fundamental nesse momento para quem trabalha na Tex ou em outra empresa, né? Que quem tem um cargo de liderança, preparar efetivamente outras pessoas, né? Desenvolver as outras pessoas, né? Porque quando a empresa vai crescendo, essas pessoas que estão desenvolvendo, elas também vão ganhar novas oportunidades, né? E o grande segredo é ter uma pessoa lá preparada para o seu lugar para poder crescer. Então, que você possa alçar. Aprendendo internamente com outras áreas, né? Outros ambientes, eu vejo que isso é um processo bem bacana, né? Desenvolver para crescer, para depois buscar uma certa equidade, né? Exatamente. Esse eu acho que é o grande legado, acho que deu para entender da história do Sérgio e da Amanda é essa, né? Houve todo um processo de desenvolvimento, seja desenvolvimento da empresa, seja desenvolvimento da mentalidade, da evolução do pensar, do agir, né? O encantamento, né? O ousar, né? Eu acho que são palavras assim que são bem fortes, né? E isso fez com que a empresa efetivamente pudesse crescer, né, Alex? E aí esse crescimento faz com que todo mundo ganhe também condições de evoluir financeiramente, né? De poder conquistar aquilo que deseja. Acho que esse foi, fazendo um resumo assim, Alex, de minha parte, eu acho que esse foi a história encantadora realmente de hoje à noite. Né? Qual é a tua palavra normal para isso? Tem algumas. Tem a sensacional, né? Tem a uau. Né? Uau, essa é nova, mas eu não tinha ouvido esse uau. Uau, foi uau, né? Mas acho que hoje é muito forte a questão do ousar, né? Do encantar, né? E avançar, né? Eu acho que esse aspecto foi muito forte, né, Alex? E a estrela vai continuar brilhando. Parabéns. Eu acho que se as pessoas fossem mais resilientes, né, e tivessem mais foco, elas teriam mais sucesso. Na verdade é isso. Acho que tem que ser resiliente mesmo, e não existe outra forma. E até que tem outra coisa que é muito forte dentro, assim, que eu acho que também faz a diferença. A gente nunca abre mão dos nossos princípios. Nunca. Senão não tem cultura forte. Nunca. Sem os princípios bem claros. Assim, isso deveria ser da personalidade do ser humano. Que é o princípio que evita que as pessoas façam as coisas erradas, né? É perfeito. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios. Exatamente. Até que ser princípios, até que ser ética. A gente tem muita ética dentro da empresa. É uma coisa enlouquecedora isso, assim. A gente tem, né, pai? Acho que isso pulsa nas nossas veias, sim, assim, a gente tem um carinho especial pelos colaboradores, a gente está sempre andando pela fábrica, conversa com todo mundo é igual. Então isso transforma, sabe? Isso deixa o colaborador muito mais próximo da gente, sabe? E eu acho que essa questão dessa proximidade, quanto mais próximo tu está do colaborador, mais satisfeito ele está em trabalhar com a gente. Sabe? Então, isso faz uma diferença bem grande. Assim. E como tem aquele lance da ainda ser uma empresa com a gestão na família, é muito importante. Porque quando vocês... E vai chegar esse momento, né? Eu acredito que o Sérgio talvez já... Como já existe um CEO... É porque, de alguma maneira, o Sérgio já está se deslocando para um conselho, né? Sim, eu já sou do conselho. Então, que é um outro tema que a gente pode marcar um outro dia para conversar, porque o nosso tempo está acabando. Porque, assim, a governança é algo muito importante e relevante para a gente mostrar para essas empresas do nosso setor, porque vai chegar essa hora, né? Só que essa hora você só consegue passar o bastão se você perceber que aqueles valores que trouxeram a empresa até aquele momento, se eles estão consolidados, que aí você pode deixar, e lógico, aí vai vir quem sucede, né? O sucedido, né? O sucessor, perdão. O sucedido pode se acalmar, olhar e observar, e o sucessor pode implantar dali para frente, mas seguindo basicamente os mesmos valores. Sim. Porque é isso que conta no fim das contas. Exatamente. Sensacional. Isso aí. Pessoal, para você que está em casa, eu espero que você tenha amado esse episódio. Eu adorei.
Foi incrível, eu amei, na verdade, tenho que ser muito honesto. Foi muito legal conhecer a história da Tex, a história de vocês. E acho que você teve um monte de insights fantásticos que a gente buscou trazer para vocês. Sérgio, Amanda, muito obrigado. Gerson. Grande Alex. É isso aí. Texto inspira por quê? Inspirar é o nosso propósito, né? Não esqueça de compartilhar, de comentar e se inscreva em todas as mídias sociais para que a gente possa chegar com os episódios ainda mais longe com mais pessoas, né, Alex? Deixa vocês quiserem falar com o pessoal e se despedir. Muito obrigada. Tá na mão de vocês. Obrigada, agradeço imensamente. Quer falar, pai? Primeiro. Para a gente foi muito proveitoso esse bate-papo aqui. Acho que é sempre muito interessante poder passar isso para as pessoas, né? Fico feliz tomara que tenha muita gente que tenha compartilhado esse momento com a gente, que vai compartilhar também. E obrigado a vocês pela oportunidade de a gente poder estar aqui hoje, passando um pouquinho da nossa história. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço imensamente o convite. A gente adora mesmo compartilhar nossa história. Eu acho que é importante inspirar as pessoas. Realmente é algo que nos move também. E tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar, é que assim, empresários blumenauenses, empresários, né, da nossa região, nunca se esqueçam que com o crescimento, com o sucesso, vem uma responsabilidade junto. Então, assim, apoiem causas, sabe? É algo que a gente tem lutado muito também dentro da empresa. Eu acho que quando Deus nos abençoa também com um caminho tão bonito, né, que a gente trilha, a gente tem que passar isso para os outros também. Então, hoje até tive lá com o Hospital Santo Antônio, muitos projetos novos e tal, e que a Tex apoia e que precisam tanto desse apoio, né, do empresário blumenauense para realmente fazer o bem para as pessoas. Então, assim, nunca esquecer, assim, que de verdade, junto com o sucesso, vem responsabilidades que a gente precisa, responsabilidades sociais mesmo, e que vocês se inspirem, que vocês realmente tirem coisas muito boas dessa conversa e trabalhem com amor, gente. Trabalhem com amor, porque isso com certeza faz muita diferença, muito mesmo. Obrigado a vocês por terem compartilhado essa história linda, maravilhosa, né? Com certeza muitas pessoas vão se inspirar a partir dessa história também, né? E então, obrigado, agradecer de todo o nosso coração, né, Alex? Isso aí. Obrigada, gente. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tchau, até a próxima. Obrigado.